Boa noite, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, em nossa fraqueza. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Relembrando, nós fizemos a primeira parte do livro de Esdras, quando em 538, 537, Zorobabel retorna, aí o templo é reconstruído, acontece uma série de questões. Aí nós fomos para o livro de Esther, a rainha da Pérsia, vimos o livramento que Deus nos deu, e aí retornamos à última palavra, ao capítulo 7 de Esdras. E o curioso é o seguinte, o autor do livro, aquele que dá o nome ao livro, finalmente ele passa a ser protagonista. Até o momento agora, até o capítulo 7, Esdras não havia participado da história. Esdras foi um homem de muitos talentos. Ele era intérprete da lei de Moisés, era um homem muito capacitado. Inclusive, os estudiosos entendem que o primeiro e segundo livro dos reis, o primeiro e segundo livro das crônicas, e Neemias, que antigamente era primeiro Esdras e segundo Esdras, aí passou a ser na Bíblia cristã Esdras e Neemias. A maioria dos teólogos entendem que quem reuniu todas essas informações e colocou tudo no papel foi Esdras. Nós estamos falando de um homem extremamente capacitado. Nós estamos falando de um homem despertado e capacitado por Deus, que realizou uma grande obra em sua vida. Estamos falando de alguém que pagou o preço, alguém de uma família importante, de uma descendência importante. Esdras era ligado diretamente a Arão, o primeiro sumo sacerdote, seus filhos e netos Finéias e Eleazer, a casa de Zadok, que era uma das casas mais importantes entre os sacerdotes. Porém, Esdras, ele era tetraneto do sumo sacerdote Seraías, que foi o sumo sacerdote que foi morto por Nabucodonosor na queda de Jerusalém. Esse sumo sacerdote foi um sumo sacerdote extremamente ímpio. E aí nós aprendemos juntos o quê? Que nem sempre árvore boa vai dar fruto bom. E nem sempre árvore ruim vai dar fruto ruim. É tudo de acordo com a soberania de Deus e com as escolhas que a pessoa faz. De acordo com aquilo que a pessoa faz, o resultado vai aparecer. E o capítulo 8 vai nos dar o resumo do retorno desse povo à terra. O que nós temos que entender? Existem mais de 1 milhão de judeus espalhados por todo o Império Persa. 80 anos antes desses fatos de Esdras, voltaram 46 mil judeus. Nessa leva vai voltar algo em torno de 1.500 homens, mais mulheres e crianças. Mas havia quase 1 milhão de judeus, mais de 1 milhão de judeus espalhados. Então a pergunta que ficou na nossa última pregação, e aonde estão os 997 mil que ficaram espalhados pelo reino? Da mesma maneira hoje, Deus chama, Deus convoca, e infelizmente nem todos ouvem, infelizmente nem todos dão resposta. Amém? O capítulo 8 começa com uma enorme genealogia. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, do versículo 1 ao 14, existe uma série de nomes, que por motivo de tempo eu não vou ler. Agora, o que Esdras está querendo fazer? Esdras aqui, inspirado por Deus, está querendo honrar, de maneira particular, o que esses homens fizeram, colocando o nome deles registrado nas Escrituras. Isso aqui é uma honra que Esdras está fazendo.
Quais são os destaques que a gente tem? Veja, primeiro, nessa genealogia aparecem sacerdotes, nessa genealogia aparecem membros da realeza, da descendência do rei Davi, e nessa genealogia aparecem cidadãos comuns do povo. O interessante é que Esdras não fez a discriminação nenhuma, ele poderia colocar apenas sacerdotes, poderia colocar apenas da realeza, e não, ele colocou dos ramos principais, daqueles que voltaram, mostrando o quê? Que essa honra não é pela categoria de importância, e essa honra foi dada para aqueles que ousaram responder ao chamado de Deus e livremente deixar sua vida para viajar mais de 1.500 quilômetros, buscando a vontade do Senhor. Eles pagaram um preço, eles fizeram concessões. Muitos deles trabalhavam, muitos deles tinham negócios. Deus prosperou seu povo, mesmo no exílio babilônico. Porém, eles abriram mão para quê? Para buscar a Deus. Que destaque que nós temos? Nós temos 2 ramos sacerdotais, 2 pessoas importantes, o tal de Gerson e o tal de Daniel. Sacerdotes extremamente importantes, gente de pedigree. E também aparece o camarada chamado Ratus, que é o principal descendente de quem? Do governador Zorobabel, que 80 anos antes tinha voltado. O que Esdras está mostrando? Olha, Zorobabel voltou, parte da sua família foi, mas nem todos foram. Ainda havia descendentes da realeza. E esse camarada aqui foi um dos que retornaram, juntamente ao povo. O que Esdras está mostrando? Olha, nessa geração que está retornando, tem gente da descendência de Davi, tem gente que é herdeiro do trono. Porém, o chefe de Estado era o rei da Pérsia. Não podia haver um trono ali de Davi, senão seria traição. Mas no caso do avô desse Atos, ele era o governador. No caso do próximo herói que nós vamos estudar, Neemias foi nomeado governador. Então poderia haver um governante, não podia haver rei. Amém? Eu vou ler 2 versículos apenas para fazer a citação. Então Esdras 8, versículo 1 diz assim: Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Versículo 14. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Até aqui. O que Esdras fez? Registrou. Normalmente, quando você vê um número de 70, a Bíblia quer sugerir o número completo. Esse número se repete em várias listas da Bíblia. Não quer dizer que foram apenas os 70. Isso aqui tem a ver com o número de Deus. 7 aponta para Deus. 10 aponta para Deus. 70 é 7 vezes 10, mostrando o quê? O que o livro de Esdras vai falar o tempo todo. A mão de Deus era sobre o povo. A mão de Deus trouxe o povo de volta. Então é isso que Esdras está querendo nos mostrar. Amém? Então vamos continuar. Espera aí que eu estou no lugar errado. Versículo 15. Prestem atenção que o texto hoje tem leituras maiores, tá? Versículo 15. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi,
Vamos fazer uma pequena pausa. O que é o rio que vai para Ava? Veja, a Babilônia estava na beira do rio Eufrates. Até hoje você pode pegar um avião e fazer turismo no rio Eufrates. Se você entrar no Google, você vai achar o rio Eufrates. O que é a Ava? A Ava era uma espécie de um canal artificial que foi escavado para trazer a água tanto para a cidade como fazer a transposição do rio. Mostrando o quê? Nós não estamos falando de uma cultura qualquer. Nós estamos falando de uma cultura extremamente organizada, que tinha grandes obras de engenharia, tinha grande poder econômico, tinha grandes exércitos. Nós estamos falando de uma cultura que tinha um sistema de correios muito desenvolvidos, uma máquina de guerra enorme. Até hoje o mundo moderno carrega marcas do Império Persa. Existem inclusive palavras nos idiomas que vêm do Império Persa. Muita coisa da nossa matemática vem do Império Persa. Então o que ele fez? Ele precisava de um espaço grande. Nós estamos falando de mais ou menos 1.560 homens, mais as suas esposas e os seus filhos. O que dá em torno de 8.000 pessoas. O que Esdras faz? Esdras organiza todo mundo num espaço amplo, à beira desse canal, do rio Ahava. São quase 8.000 pessoas. E ele começa a passar todo mundo em revista. O que Esdras faz? Começa a organizar a viagem. Ele já tinha a carta, ele já tinha o documento, ele já tinha autorização. Ele podia sair de uma vez por todas e ir, mas não, de maneira prudente. Ele para e fala, vamos organizar. São 1.500 quilômetros de viagem a pé. 4 meses andando. Com quase 10.000 pessoas. Então Esdras mostra a sua capacidade de liderança. Só que o que acontece? Quando ele conta o povo, ele vê que não tem levitas. Os levitas eram encarregados dos sacrifícios do templo. Aí você fala, pastor, como que não tem levita? Veja que interessante. O templo tinha sido destruído. E esse povo foi levado para fora de Jerusalém. Só que eles precisavam manter a cultura e a religião. O que eles criaram? Eles criaram as chamadas sinagogas, que é como se fossem pequenas igrejas. E nessas igrejas a palavra de Deus era ensinada, e eles realizavam alguns dos sacrifícios, alguns dos rituais da lei de Moisés. Por que isso era importante? Veja que interessante. Já fazia mais de 100 anos que eles estavam fora do país. Eles não falavam mais hebraico. Imagina que a sua família vai morar na Alemanha. Com 3 gerações na Alemanha, qual é a língua que eles vão falar? Alemão. Só que a Bíblia foi escrita em que língua, o Antigo Testamento? Hebraico. Só que a língua que eles falavam na Pérsia era o aramaico. Para vocês terem uma ideia disso, Jesus falava aramaico. A língua permaneceu por mais de 500 anos. Só que para manter o ensino das Escrituras e manter o ensino do hebraico, foram criadas as sinagogas, onde as crianças muito pequenas também eram levadas para aprender a falar o hebraico e manter a cultura do povo viva. Então o que os levitas estavam fazendo? Alguns deles estavam trabalhando nos seus empregos e outros estavam vivendo nas sinagogas, de acordo com a oferta dos povos. Mais ou menos o que acontece hoje nas igrejas. E a narrativa continua, versículo 16.
Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Einatã, Natã, Zacarias e Messulão, os chefes, como também Joiaribe e a Eunatã, que eram entendidos, e enviei-os com o mandato a Ido, o chefe no local chamado Casífia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, os netineus, no local chamado Casífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18, e a Assabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, e com seus irmãos e os filhos deles, 20, e dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. Até aqui. Olha que interessante, gente. Esse camarada aqui, chamado, peraí que eu preciso pegar o nome dele, Serebias. Esse camarada aqui vai ser um dos caras mais importantes da história. Esse cara aqui vai ser grandemente usado por Deus. O que é interessante? Quando teve o primeiro chamado, ele não foi. Aí você fala, pô, não acredito. Mesmo ele não indo, Deus vai usar? Sim, Deus usa. Por quê? Porque tudo tem hora, tudo tem tempo. Você, quando foi chamado para servir a Deus a primeira vez, você respondeu prontamente? Não. A maioria de nós deu de ombros. A maioria de nós nem sequer respondeu e nem parou para pensar em Deus. Hoje você está buscando a Deus, hoje você está servindo a Deus. Mostrando o quê? Que o tempo do chamado está sempre nas mãos de Deus. Agora, o detalhe que acontece aqui, em todos aqueles lugares que eles foram buscar, só vieram 38 levitas e 220 servidores do templo, que era a turma que fazia tudo. O templo tinha uma logística, tinha que carregar a água, tinha que fazer a limpeza, tinha todos os objetos. Esses servidores não estavam no primeiro chamado. 220 deles vieram. Mostrando o quê? Quando Deus tem uma obra para fazer, é Ele que levanta as pessoas, é Ele que traz as pessoas. É Ele que desperta o coração. Esses homens não vieram obrigados. Eles vieram porque entenderam que era papel deles ir lá e servir o Senhor. Da mesma maneira, hoje você está na igreja. Mas o seu papel não é ficar sentado bonitinho limpando cadeira. É necessário crescer, é necessário amadurecer, é necessário avançar. O mínimo que você pode executar é um bom ministério de oração, trazer sua família para a igreja e você buscar ter um lar, ter uma casa onde Deus habita. Uma casa que serve a Deus. É o mínimo, é o básico do básico. Para dizer que é cristão. Ei, pastor, peraí. Quando me salvaram, ninguém me falou isso, de casa servindo a Deus. Eu vim para a igreja porque eu não queria ir para o inferno. Infelizmente, essa é a maioria da mentalidade das pessoas. Se ele já não vai para o inferno, está 10. Só que isso não é cristianismo. Cristianismo é servir a Deus. Cristianismo é buscar a presença de Deus. Cristianismo é levar todos aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, ensiná-los a buscar o Senhor, suprir, ajudar, explicar. Quando eles têm um problema, chegar e falar, filho, calma.
Nós temos um Deus. Eu não sei por que razão aconteceu esse problema. Mas eu confio no Deus que nos salvou. Vamos orar. Isso é cristianismo. Você serve a Deus e quando acontece uma crise, você sequer faz uma oração com a pessoa. Ah, pastor, eu não sei orar. Realmente talvez você não seja um grande orador, mas você sabe falar para Deus. Deus, nós estamos com um problema, o pneu do carro furou. Eu quero ir para a igreja, não sei como. Nos ajuda. Orei. Precisa falar bonito? Não. Precisa falar a realidade. Deus não está preocupado com palavra bonita. E com certeza você fazendo isso, vão surgir situações que você vai ver a mão de Deus. O filho está com problema na escola, está sofrendo algum tipo de perseguição. Filho, vamos orar. E você vai ver a mão de Deus. Então é muito importante entender o que é o serviço cristão, o que é o chamado. Nosso chamado é muito maior. Não é apenas vir para a igreja, cantar hino, ler Bíblia, fazer cara de bonzinho. Isso é bom, mas é insuficiente. Cada um, à sua maneira, tem que servir a Deus. Por exemplo, hoje nós temos aqui no nosso meio a honra de receber 2 jovens que estão vindo para o culto dos adultos. Sejam bem-vindas. É fácil? Não. As palavras são diferentes, o vocabulário é diferente. Esse pastor aí, olha, ele até que dá uma risadinha legal, mas fala coisa muito difícil. Mas vou te falar uma coisa, muita gente com 12 anos na escola faz toda a diferença. E tem muita amiga sua, que está perdido na vida, que tem uma vida destruída, que precisa ouvir que Jesus Cristo os ama e que morreu para que eles tivessem vida eterna e tivessem uma vida de alegria. Servir a Deus não tem idade. Entendeu? Muito importante saber disso. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 21. Então apregoei ali o jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército de cavaleiros, para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixaram. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Qual é a situação aqui, irmãos? Esdras na reunião com o rei. Chegou para o rei e falou o seguinte: rei, o negócio é o seguinte, Deus é com o seu povo. E ele guarda todo mundo que o serve. E a mão dele é contra os inimigos do seu povo. E ele vai nos proteger. Não precisamos de exército. Eu não preciso de guarda. Irmãos, nós não sabemos por que Esdras fez isso. O seu contemporâneo Neemias, que vai fazer a mesma viagem, vai com um enorme exército. Não seria pecado Esdras pedir um exército. Zorobabel, 80 anos antes, quando voltou, tinha um exército junto. Nós vamos ver mais à frente. Eles estavam montados numa verdadeira fortuna. Era muita grana. Eles iam passar por uma estrada extremamente perigosa, cheia de assaltantes. O império todo sabia que o povo ia fazer aquela viagem sem exército para proteger.
E aí o que Esdras faz? Nesse ponto eu creio que... Veja, não vou julgar a atitude de Esdras. Nós sabemos que ele fez isso guiado por Deus. Olhando hoje, nós entendemos o quê? Por que Deus conduziu assim? Deus estava mostrando o seu poder. Porque, tecnicamente, é impossível fazer uma viagem de 1.500 quilômetros com 8.000 pessoas, com 30 toneladas de ouro e prata, 30 toneladas de ouro e prata, mais um monte de objeto valioso, e chegar todo mundo vivo e nada ser roubado. Tecnicamente, impossível. Só que Esdras ainda não tinha feito a viagem. Esdras sabia que Deus era poderoso? Sabia. Chegou para o rei e falou, ó, rei, não se preocupa, manda só a grana, que o nosso Deus vai dar um jeito. E aí o que Esdras faz? Vai se humilhar diante de Deus. Como? Botou o povo todo em jejum. Irmãos, falar uma coisa para vocês. Existem situações que o povo tem que orar e jejuar. Eu sei que muitos de vocês ainda não experimentaram a prática do jejum, que muitos de vocês ainda não praticaram essa bênção, mas entenda algo, vai haver um momento na sua vida, em que você vai ter que chegar diante de Deus e falar, Deus, se o Senhor não colocar a mão nisso, eu estou perdido. Deus, eu estou aqui me humilhando, eu estou abrindo mão da coisa mais básica que tem, que é o comer. Para me humilhar diante do Senhor, para o Senhor colocar a sua mão. Essas situações vão chegar. Jejum é um negócio precioso. Jejum é uma coisa extremamente importante. Mais dia, menos dia você vai praticar, porque o dia mau vai chegar. Na vida, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, é uma certeza. Problemas eu não preciso chamar, eles já vêm sozinhos. Faz parte da vida. Só que existem problemas que são indissolúveis. E pode ser muito. E graças a Deus aqui em nossa igreja, nós não temos ninguém com esse tipo de problema. Por exemplo, você vai no médico, o médico olha e fala, olha, seu filho tem 3 meses de vida. E aí? Mas doutor, e o tratamento? É só para não sentir dor. Essa doença não tem cura. Aí você vai ver o que é jejuar. Não estou desejando isso para ninguém, que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, nos livre disso. Mas nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E o caminho para a morte é a doença. E Deus não cura todas as doenças, senão o cemitério estava vazio. E se você for no cemitério, tem gente desde 1 dia de vida que morreu. E tem gente com 100 anos que morreu. Então é uma coisa. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmão? Quando tiver oportunidade, jejue. É uma experiência valiosa, importante. Pastor, não sei como jejuar. Vem conversar comigo que eu ensino. É bem tranquilo. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 24. Então, separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, olha ele aqui de novo, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata, o ouro, os vasos, que eram a oferta para a casa do nosso Deus, que ofereceram o rei e os seus conselheiros, os seus príncipes, e todo o Israel que ali se achou.
e pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como o ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos esses utensílios, como também essa prata e esse ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais em Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios, para os trazerem a Jerusalém, a casa do nosso Deus. Até aqui. Irmãos, qual foi a estratégia? 25 toneladas de prata. 25 mil quilos. 3,5 toneladas de ouro, mais os utensílios. Qual a estratégia que Deus deu? Esdras pega os 12 principais sacerdotes e divide tudo entre os 12. Cada um levou aproximadamente 3.000 quilos, 3 toneladas. O que Esdras está fazendo? Está seguindo a estratégia que foi dada por Deus no jejum. É a primeira atitude. Como que ele faz? Separou tudo, pegou o encarregado, falou: isso aí é oferta a Deus. Vocês vão levar até lá, está anotado aqui. Quando a gente chegar em Jerusalém, nós vamos conferir tudo. Isso é coisa sagrada, isso é coisa santa. Vocês não podem pôr a mão. Lembra da história da tomada de Jericó? Que Acã colocou a mão numa capa, colocou a mão numa taça e não podia tocar? Que era coisa amaldiçoada. Lembra no caso da rainha Esther, que os judeus venceram seus inimigos e não tocaram em nada, porque era uma guerra santa. Então existem coisas que não podem ser tocadas. Dessas coisas, existem coisas que são consagradas a Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos? Essa história de falso pastor, vamos abrir um pouco mais, de falso líder religioso, que rouba pessoas. A pessoa não sabe o que ela está fazendo. Porque se soubesse, não tocava em nada. Primeiro, é lógico, o pastor de verdade não rouba. Entendeu? Segundo, um líder religioso, mesmo que for de uma religião não cristã, se ele tiver ética, ele vai fazer as coisas direito. É o que se espera de um líder religioso. Eu sou até a favor que, no caso de crime de religião, a pena tinha que ser agravada. Ah, roubou? Legal. Vai pegar a pena dobrada. Porque está abusando da boa fé das pessoas. Sabe, há pequenas igrejas, grandes negócios? Eu até essa semana ouvi uma história interessante. Um pastor, deixa eu lembrar quem foi, o reverendo Tiago Lang, lá da 6ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Estava fazendo curso, né, um mestrado lá em teologia, e desse mestrado ele tinha aulas de música. E a professora de música não era cristã, mas era uma tremenda de uma pianista. E aí ela perguntou para ele, falou: o que tem que fazer para ser pastor? E ele explicou, falou: olha, eu estudei tantos anos, eu estou fazendo tanto aperfeiçoamento, eu estudo isso, estudo aquilo. Ele falou: nossa, como dá trabalho para ser pastor. Eu acho que aquele rapaz do táxi vai se dar mal, ele deve estar enganado. Aí o reverendo Tiago olhou e falou: mas que rapaz do táxi? Ela falou: não, deixa eu explicar para o senhor, eu estava vindo de táxi,
E aí ele comentou comigo. Ele chegou e falou, olha, o táxi não está dando muito. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ou comprar uma igreja ou vou montar uma igreja. Gente, infelizmente você vai no jornal, tem anúncio, venda igreja, com 200 cadeiras, sistema de som, 200 membros, tanto de dízimo, tanto de oferta. Infelizmente você tem anúncios assim. Tem gente que vende igreja. Aqui é exatamente o oposto. Irmãos, se o camarada pegasse um vaso de ouro, e fugisse durante a noite, ninguém ia pegar ele. E ele ia ter a aposentadoria dele, da família dele, por 4 ou 5 gerações. Entendeu? Só que esses homens eram tementes a Deus. E a estratégia de Esdras nos ensina uma coisa, irmãos. Quando você estiver correndo perigo de algo, quando você estiver correndo risco, cuidado para não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Porque se o cesto cair, quebra tudo. Estão entendendo o que eu estou falando? Seja sábio. Se proteja. Não se exponha colocando sua confiança numa única coisa. Eu sei da história de pessoas que foram à falência. O trabalho de 4, 5 gerações foi destruído em uma geração. Perdeu tudo. Então, assim, cuidado. Principalmente, uma coisa muito corriqueira. Não existe isso de emprestar o seu nome para os outros gastarem dinheiro no seu nome. Se um dia você fizer isso, tenha certeza que você tem dinheiro para pagar. Porque se a pessoa não pagar, você vai pagar. A Bíblia fala, olha, não faça fiança. Se você fizer, você está preso. E a responsabilidade é sua. Então saiba o que você está fazendo. Eu lembro que uma vez um grande amigo meu chegou para mim, ele tinha um negócio que funcionava no terreno dele, e ele queria alugar um outro negócio, um galpão, para ir para fora. Ele veio pedir fiança. Eu falei, não posso. Ele falou, por quê? Eu falei, porque se você não pagar, eu não tenho dinheiro para pagar. Entendeu? E a Bíblia fala que se eu for fiador seu, a responsabilidade é minha, eu não tenho essa grana. Aí, graças a Deus, ele entendeu, não, tá certo, beleza, você não quer, tudo bem. Continuou meu amigo. Mas eu já cheguei para parente. Teve parente que chegou para mim e falou, eu quero que você assine tal documento. Na época era equivalente aí a uns 20 mil reais. Falei, não, você é maluco? Aí começou a Terceira Guerra Mundial. Porque outros parentes brigaram. Como você não assinou? Eu falei, não assinei porque eu não sou maluco. A dívida não é minha. A pessoa que vai correr atrás de pagar. Minhas dívidas eu paguei tudo. Você sabe a quantidade de dinheiro que eu devia e quanto tive que trabalhar para pagar minhas dívidas? Não sou maluco botar meu nome nesse papel, porque seu povo tem que pagar. Falei assim mesmo. Aí eu lembro que até meu pai conversou comigo. Mas meu pai, um homem sábio, foi bem mais ameno. Ele falou, não, você tem razão, tá certo. Eu não tinha pensado nisso. Aí eu falei, Então, gente, cuidado. Cartão de crédito. Talão de cheque hoje nem tem mais. Né? Eu conheço um irmão que emprestou o nome para alugar a igreja. E ficou com uma dívida de mais de 30 mil reais. Porque o sem vergonha, falso pastor, não pagou o aluguel. Safado, vagabundo. Sem vergonha. Entendeu? Por isso que aqui na nossa igreja eu entendo assim, Deus vai fazer algo legal, ele primeiro vai mandar o recurso. Mandou o recurso? É o mesmo sinal de Esdras. Esdras, você vai voltar para Jerusalém. Legal, tá aqui toda a grana. Entendeu?
Na minha vida, eu só me movimento assim. Eu compreendo que Deus é um Deus que faz, e Ele faz de maneira sólida. Não tem essa de aventura. Se tiver que ter uma aventura, Ele vai mostrar, ó, faz assim, 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 que eu garanto o resultado. Ah, pastor, exemplo. Jesus mandou encher 600 litros de água e transformou tudo em vinho. Era impossível. E Ele fez. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 28. Não, já li. Não li. E disse-lhes, vós sois santos ao Senhor, e são santos esses utensílios, como também essa prata, esse ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Não, eu já li essa parte. É o 31, perdão. Vamos lá, 31. E partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. Olha que interessante. Eles saíram 12 dias depois. O que Esdras fez? Juntou todo o povo. Primeira coisa, jejum de 3 dias. Segunda coisa, separou toda a mercadoria, todas as ofertas. Vocês têm uma ideia da quantidade de coisa? 9 dias. Eram 8.000 pessoas para ajudar. Levou 9 dias para organizar tudo, imagina a quantidade. E aí eles saíram, e olha que interessante, o versículo 31 conta que eles tiveram ciladas no caminho. Teve armadilha. Olha o que o versículo 31 fala, parte B dele. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Deus não evitou com que a cilada acontecesse. Irmãos, Deus tinha poder para evitar que a cilada acontecesse? Deus tem poder para isso? Tá. E por que Ele escolheu fazer dessa forma? Irmãos, lembre. Deixa eu te lembrar uma coisa que talvez você não lembra. Veja, você não foi salvo para ir para o céu, cantar hino, cantar louvor do lado de anjinho loirinho de olho azul. Essa é a visão que a gente tem, né? Um monte de nuvem, um monte de anjinho loirinho, nós vamos ficar cantando com arpina, irmão. Embora nós vamos cantar louvores na eternidade, e o Apocalipse mostra isso, o principal motivo que você foi salvo foi para glorificar a Deus. Deus fez dessa forma aqui, porque Ele está sendo glorificado no livramento que Ele deu ao povo. Ele não apenas levou o povo no caminho seguro. Ele livrou o povo das ciladas e das armadilhas, que não foram poucas. Tinha muita gente interessada naquele dinheiro. Agora, a pergunta que salta do texto. Quando você olha a sua vida, de que maneira você tem glorificado a Deus? O que você olha na sua vida e fala, nossa, glória a Deus por isso. A minha vida glorifica a Deus nisso. Essa obra de Deus na minha vida engrandece o nome dele. Você tem essas obras para contar? Você poderia, se fosse chamado hoje, vamos supor que Deus quisesse escrever algo. Se fosse chamado hoje, quem vai ser? Vamos lá, irmão João é a vítima, sempre. João, coloca aí no livro tudo aquilo que eu fiz na sua vida que engrandeceu o meu nome. Tudo que você tem feito para engrandecer o meu nome, você colocaria algo? Irmãos, quando nós estivermos diante de Cristo, no tribunal de Cristo,
nós vamos ter nossas obras julgadas. Ou para receber um prêmio, um elogio, ou para receber uma dura reprimenda. E ver as obras da nossa vida queimarem, virarem pó. Você olhar para trás e ver que a vida que você viveu para Deus não valeu nada. O Tribunal de Cristo vai ser assim, você vai chegar lá. Tá? É uma ideia que nós temos. As obras que você realizou através da sua vida e na igreja, porque fala através do corpo, e corpo ali é o corpo de Cristo, vão ser julgadas. A obra de algum vai ser mais valiosa, como ouro e prata, outras como pedra preciosa, outra como metal precioso, cada uma vai ter seu valor. Vai receber elogio. Agora uma grande maioria vai ver a sua obra da vida inteira queimar, virar pó. E Paulo nos ensina que esses aí vão ser salvos como que pelo fogo, é um fogo purificador. Não tem nada a ver com purgatório, tá? É como se passasse pelo fogo, queimou tudo, só que purificou você passou, entendeu? É o mesmo efeito de um metal que está sendo limpo, de algo que está sendo limpo. A Bíblia nos orienta que a obra da vida de alguns vai ser igual madeira, vai ser igual palha, vai ser igual capim, e vai queimar no restolho. Por que Deus fez assim? A salvação é de graça. Eu não pago pela minha salvação. Deus fez assim porque Ele quer nos dar um incentivo, falando, filho, eu te alcancei pela minha graça. Eu moro em você, o Espírito Santo mora em você para te capacitar a viver a vida cristã. Olha, eu te dou esse incentivo aqui. Que é um galardão, é um elogio, é um prêmio dado por mim mesmo. Para você viver uma vida que me glorifica. Nós fomos eleitos lá na eternidade passada para as boas obras, para fazer diferença, para servir a Deus. Pastor, eu não sou pregador da Bíblia, mas você trabalha. No seu trabalho, você faz as coisas para Cristo? Você é um pai, você é uma mãe, você é um filho, você é um estudante. O tempo todo nós estamos sendo avaliados pelas pessoas. Quando elas veem o teu comportamento, elas veem alguém que glorifica a Deus. O tempo todo você tem oportunidade de ser alguém que vive para Cristo. Ministério pastoral é aqui. Mas eu também, quando estou lá fora, os irmãos sabem que eu trabalho. As pessoas estão prestando atenção na minha palavra, no que eu digo, se eu sustento o que eu falo. Entendeu? Por quê? Porque o meu papel é glorificar a Deus, o seu papel é glorificar a Deus. Então assim, para pensar, irmãos, toda hora que eu falo desse assunto, vem um incômodo dentro de mim. Porque tem gente no nosso meio que está ouvindo e não está escutando, não está dando o devido valor. Naquele dia, eu tenho certeza, nós vamos olhar um no olho do outro. E eu não quero ver um choro de tristeza. Eu quero ver uma alegria, tipo aquele olhar, tipo, ó, valeu, pastor. Eu acordei a tempo. Voltei minha vida para Deus. Trouxe minha família para Cristo. Procurei servir os irmãos na igreja com orações, estando do lado, servindo de maneira prática. Capacitado pelo Espírito Santo, ainda ganhei esse prêmio aqui, ó. Você não sabe como vai ser. Mas é algo valioso, porque a Bíblia compara com coroas. Quem carrega coroa é rei, né?
E não é de papelão. Então, pela figura, a gente entende que o prêmio vai ser um prêmio. Nota 10. Amém? Caminhando para o fim, versículo 32. Meu Deus. Misericórdia. Versículo 33. E no quarto dia se pesou a prata e o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jéshua, e Nodias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso foi registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da além rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. A narrativa do capítulo termina com a conferência, não faltou nada. Chegou tudo 100%, e com eles oferecendo sacrifício. Tem um detalhe importante, quando você vê 12 aqui no número do sacrifício, provavelmente é um para cada tribo. Quando você vê 77, está falando da plenitude de Deus, o número de Deus. Entendeu? Mas o principal aqui, eles realizaram a viagem. Cumpriram tudo aquilo que Deus tinha determinado, de maneira fiel. Tudo certinho, tudo bonitinho, tudo bacaninha. Capacitados por Deus. Fizeram aquilo que tinha que ser feito. Qual a maior aplicação desse capítulo? Tudo aquilo que o Senhor te chamar para fazer, e os irmãos já sabem bem o que tem que fazer. Não é nada esforofobético, não é nada esquisito. É tudo coisa básica. Mas tudo isso é para você fazer com o maior capricho, com o maior esforço, da melhor maneira que for possível. Só que essa questão é entre você e Deus. Que o Senhor, através da sua graça, que nos capacita para toda boa obra, tenha misericórdia de nós e nos ajude a cumprir o nosso chamado. Amém? Vamos orar?